Sejam bem-vindos, muito obrigada pela vossa presença, a minha gratidão aos benfeitores espirituais e a Deus pela oportunidade de estar aqui para este estudo da noite. A oportunidade é sempre minha, porque faço um pouco mais de estudo, aprendo um pouquinho mais e tento partilhar convosco. Há pouco a Catarina dizia na oração para termos disponibilidade, e temos de ter mesmo disponibilidade de abrirmos o coração para o tema que vamos falar hoje, que é um tema um bocadinho complexo. Eu gostava de dizer que qualquer situação ou palavra que vos tocasse seria mera coincidência. Não sei se vai ser ou não, mas uma coisa vos digo, não é nada dito por mim. Poderei fazer um ou outro comentário, mas tudo aquilo que iremos ler aqui hoje está nos livros que depois no final irei citar. Portanto, o convite, o tema é como superar os conflitos íntimos. Deduzo que ninguém tenha conflitos íntimos, deve ser só eu. Portanto, estejam à vontade e vamos então começar nesta viagem para podermos aprender um pouquinho mais e partilharmos este conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então gostaríamos de iniciar o trabalho da noite com uma citação do livro Psicologia e Espiritualidade. São muitos os caminhos da vida que nos levam ao lugar que almejaríamos estar, no qual nos sentiríamos bem. Nele estaríamos livres das mazelas e conflitos que normalmente nos acometem. Lá, certamente, não haveria oportunidades para crises depressivas, para dificuldades de relacionamento ou para qualquer espécie de mal-estar ou desconforto connosco mesmos ou com alguém. Os diversos caminhos podem ser trilhados através de filosofias, religiões, seitas ou de uma maneira que não nos submetamos às peias sociais. Porém, qualquer que seja o caminho escolhido, ninguém poderá prescindir de entrar em contato com a sua própria individualidade, com os seus próprios limites ou com suas dificuldades inerentes ao processo evolutivo. Esse confronto não pode ser transferido a outrem, nem tampouco simplesmente entregue a Deus. É um processo inaliável a que todos estamos sujeitos e apenas por pouco tempo adiável. Portanto, não fui eu que disse, só vou resumir. O que é que esta citação aqui nos quis dizer? Ora, todos nós queremos ser felizes, certo? Não há dúvidas. E existem muitos caminhos para alcançar essa felicidade. No entanto, há algo que é comum a todos. É que qualquer um dos caminhos que nós escolhamos é imprescindível que entremos em contacto com a nossa individualidade, com o nosso eu. Temos que olhar para dentro de nós. Para nós possamos ser felizes, temos que evoluir. Ora, o trabalho é intransferível, também nos disse aqui. E também nos fala que até podemos adiar, mas não será por muito tempo. Deus ama-nos, Jesus ama-nos e dá-nos a oportunidade. Se não vamos pelo amor, vamos pela dor. E logo mais vamos pelo amor. Então, na realidade, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Como espírito imortal que somos, trazemos muitos conflitos íntimos, guardados a 7 chaves, e esquecemos de trabalhar neles, adquirindo a paciência para saber lidar com as desilusões e frustrações da vida, sejam geradas por nós mesmos ou pelos outros. Mas a frustração não deixa de ser um item precioso no processo da evolução, pois com ela aprendemos a suportar o insucesso e os reveses da vida. Algo, e aqui abro um parênteses para dizer, algo que
os nossos filhos, os nossos jovens, crianças, e jovens não é só os jovens de 18 anos, 17 anos, também há adultos jovens e mesmo adultos até mais velhos que não sabem lidar com os reveses da vida. E os nossos jovens não sabem porquê. Porque nós, filhos, nós habituámos-nos a ter tudo, a tirar todas as pedrinhas do caminho. Queremos para eles aquilo que nós não tivemos. E eles acabam por crescer, têm tudo, não dão valor a nada e muitas vezes até se tratam, até se tornam ingratos para com os pais. Daí no Evangelho segundo o Espiritismo nos falar da ingratidão dos filhos. Portanto, a questão é que quando surge um revés da vida, quando surge uma contrariedade, eles não estão minimamente preparados. E o que é que se faz hoje em dia? Já se fazia há muito tempo, mas muito mais agora. Os jovens entregam-se ao álcool, às demais drogas, às redes sociais, não é? E acham que aí lhes vai trazer uma solução. Só que a solução é uma falsa solução, porque é por momentos. Quando caem depois na realidade, quando voltam à realidade, é pior ainda. Então muitas vezes entregam-se, acabam por cometer o suicídio. Daí o aumento desenfreado dos suicídios que nós constatamos e podemos, infelizmente, vermos por todo lado. Também aprendemos que nem tudo depende exclusivamente de nós. Algo muito além das nossas percepções dirige todos os nossos momentos. Nós temos uma multidão de olhos que nos rodeiam. Se por um lado temos o nosso anjo da guarda, se temos os espíritos amigos, benfeitores, que nos auxiliam, também temos aqueles comparsas do passado, a quem nós, por ignorância das leis divinas, fizemos mal. E fomos criando inimizades ao longo de várias existências. E eles estão sempre aqui perto, à espera que nós abramos uma brechinha para se religarem a nós. E depende de nós nos desligarmos através da nossa mudança de atitude, mudança de pensamento e de sentimento. Então, porque assim nós esquecemos que o propósito da nossa reencarnação é evoluir. Só para nós fazermos, temos que trabalhar as nossas imperfeições. Isso requer o quê? Aquelas duas palavrinhas que nós ignoramos muitas vezes e não gostamos, que é o autoconhecimento e a mudança interior. Nós não podemos mudar se não nos conhecermos. Se nós não soubermos que estamos errados, que temos determinadas limitações, o que é que nós vamos fazer o quê? Vamos mudar o quê? Se nós não nos conhecermos, achamos que está sempre tudo bem. Fazer a mudança interior é um trabalho árduo, diário, pois requer autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Mas quando fala aqui em espírito de sacrifício, não significa necessariamente uma vida de sofrimentos. Uma coisa não implica a outra. Mas sim uma vida de muito trabalho e empenho da nossa parte para nos tornarmos espíritos melhores. Nos limites de uma organização corpórea que não responde às necessidades que são imprescindíveis, evadimos-nos à responsabilidade dos erros. Sentimos-nos detidos pelas algemas carnais que nos constrangem à reparação, revelamos-nos conflituosos connosco e com o próximo. Padecemos de conflitos íntimos continuados, porque a lei imutável da justiça divina faz parte do íntimo e toda a utilização indevida dos valores nobres da vida
transformam-se posteriormente em carências constrangedoras. E aqui nós estamos a falar da lei de causa e efeito. Portanto, nós somos seres livres, Deus concedeu-nos o livre-arbítrio e nós temos a oportunidade de tomar as nossas decisões, a oportunidade de semear. Contudo, a colheita é obrigatória. Então, quando eles nos dizem a mente mal aplicada funcionará sob inquietante manifestação entre tumultos e confusões. Portanto, quem semeia tempestade, quem semeia ventos, colhe tempestades, não é? Quem semeia o bem, colhe flores, colhe amor. Mas nós, ainda com estes conflitos íntimos que todos nós somos portadores, ainda é muito difícil, isto é um trabalho muito árduo. Reagimos com violência quando deveríamos indagar com equilíbrio. Afrontamos com destemor quando nos seria lícito enfrentar com amor. Inquirimos com desequilíbrio quando precisamos de aprender com o silêncio. Irritados, tombamos com facilidade nos despenhadeiros profundos da animosidade gratuita. Somos prepotentes e muitas vezes impiedosos. O orgulho é uma característica predominante, ferimos antes de sermos atingidos. E depois justificamos com atitudes cautelosas, fugimos à responsabilidade em mecanismos complexos de defesa, tentando sempre esconder a nossa incapacidade. Que incapacidade? A incapacidade de nos vermos ao espelho, de olharmos para dentro, de nos controlarmos, de trabalharmos o nosso mal feitio, como eu costumo dizer. Então, viver é construir o interior através do aperfeiçoamento individual, rumo à plenitude. Contudo, sempre que nos confrontamos com aquilo que somos e com aquilo que deveríamos ser segundo as leis divinas, entramos em conflito. E aí é que batem elas, não é? Portanto, quantas vezes nós damos connosco a ter atitudes completamente opostas àquilo que nós aprendemos. Abrimos a janela e, em vez de sair um gato amoroso, sai uma leoa de garras de fora. Nunca vos aconteceu isso? É só a mim? Estás-te a rir, Catarina? É verdade? Será que é só a mim que isso acontece? Pois é. Quando paramos para fazer a reflexão, muitas das vezes já é tarde, a atitude já foi tida. Mas há uma coisa que também aqui até há um ponto positivo, pequenininho, e não é querer justificar, mas a realidade é que quando nós depois paramos e refletimos e entramos neste conflito, quer dizer que já há ali qualquer coisa, a nossa consciência a falar, já há ali qualquer coisa a dizer assim, para, já não é este o caminho, tu estás a aprender a ser diferente. Continua, vais cair muitas vezes, mas um dia chegarás lá. Para além de que, na raiz deste processo existe uma herança psicológica de outras existências. Portanto, nós somos um somatório de várias existências, não é? Ressurgindo com necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem estarmos acorrentados com os fracassos que ficaram no passado. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Eis uma percepção que se edifica como uma das grandes contribuições da doutrina espírita para superar os conflitos íntimos. Mas eu ainda tenho lá assim umas canecas de leite, que eu, afinal, ainda vou... Muitas vezes nós vamos chorando sobre o leite derramado, ainda vamos apanhando. Portanto, é um caminho difícil, de facto, mas não é impossível, não é? Por isso é que estamos aqui hoje todos a refletir
a tentar ver aqui as soluções, a tentar nos conhecermos um bocadinho e tentar ver aqui umas soluções, porque a solução está dentro de nós, não é? Mas pronto. Assim sendo, o seu surgimento é o resultado da consciência a alertar-nos sobre os caminhos que estamos a seguir e os que a vida oferece como meio de aprendizagem e evolução. Então é neste momento que nós temos que parar e pensar, refletir qual das forças nós queremos alimentar. A do gatinho meiguinho ou a da leoa de garras de fora? Aquela que nos leva à estagnação e ao sofrimento, ou a força que nos leva à felicidade e ao progresso espiritual? Isto é aquela reflexão que nós temos que parar e fazer constantemente. E depois temos assim, mas eu estou sempre a fazer estas reflexões e está sempre a acontecer. Vamos caminhando. Então, atendendo a este estudo da doutrina da codificação espírita, encontramos a seguinte afirmação dos espíritos superiores: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Está no Livro dos Espíritos. Então, como há pouco falei, como é que nós queremos fazer a mudança se não soubermos quais são as nossas limitações? Se nós não conhecermos os refolhos da alma? A doutrina espírita é um convite ao autoconhecimento, à reflexão e à mudança. Isto é, o conhecimento de nós mesmos não é do outro. Já o outro sabe muito bem dizer os defeitos e apontar os defeitos, não é? Esquecemos é que apontamos com o dedo e temos 3 ou 4 a apontar para nós. O autoconhecimento só é possível com o direcionamento da atenção para o nosso íntimo, observando atentamente a forma como pensamos, sentimos e agimos. Então, é ver os pontos que nós temos que melhorar. Só que esta análise tem que ser feita com imparcialidade, sem aquele hábito de nos queremos justificar constantemente, justificar as nossas falhas, as nossas faltas, não é? Sermos muito indulgentes para connosco e implacáveis com o próximo. Isso também acontece a miúdo. Então, vamos entrar agora numa parte do trabalho. Se esta estava a doer, então vamos agora ver aqui se dói um bocadinho mais. Num livro que é Cirurgia Moral. O título diz tudo. Vamos ler alguns excertos do livro. Ele não é muito grande, mas é um excelente livro. Eu ainda não acabei de ler, já comecei, não acabei ainda. Mas, de facto, ajuda-nos a fazer esta reflexão. Então, o autor diz-nos o seguinte: o espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida, e esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. Ou seja, Deus deu-nos todos os recursos quando nos criou, e nós também recebemos constantemente lições imortais que nos vêm alertar. Seres que estiveram deste lado, que já partiram e que já trouxeram as suas comunicações. Temos vários autores espíritas, temos vários livros espíritas. Temos o caso de André Luiz, que nos trouxe a sua experiência, o conhecimento do outro lado, para nos ajudar, para nos fazer refletir e nos ajudar no caminho. E como ele, muitos outros. E a própria codificação é uma ajuda imensa
para nós fazermos esse caminho para dentro. Então, diz-nos, no entanto, somente a autoeducação nos dá consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. Então nós temos os recursos, mas temos que os usar para nos autoeducarmos. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Cada criatura é um mundo diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda, e o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está connosco mesmos na experimentação individual da vivência de cada dia. Ou seja, é com as experiências do dia a dia, as situações que nós vamos experienciando dia após dia, que nós vamos adquirindo o conhecimento e a maturidade e que vamos fazendo as nossas escolhas. E então, sobre este ponto, o livro alerta-nos para uma outra situação também a ter em conta. Não te preocupes muito com o ontem, nem tampouco com o amanhã. O que passou nos serve, de vez em quando, para uma avaliação dos nossos deveres nos certames futuros, sem que a nossa visão ou a nossa sensibilidade se atrofie em falsas apreensões. Trabalha no hoje, analisa a tua própria personalidade e vê o que nela tens a consertar. Na sequência que as leis da serenidade nos ensinam, para que não haja violência em nenhum sentido. E o autor continua. O hoje é o campo não só de observação, mas de execução, de aprimoramento das nossas qualidades, e o engenho deste trabalho se manifesta pela nossa vontade. Ora, aqui vem aquela palavrinha, vontade, que a gente também foge muitas vezes. Não queiras viver o hoje obedecendo às regras humanas do ontem, e não intentes colocar em teus passos as conjecturas de conceitos de um futuro distante. Porque muitas vezes entramos em desequilíbrio porque queremos viver o presente sob a influência do passado. Não é? E eles dizem-nos, ou então a passar dias de hoje viajando em carros invisíveis do futuro. Então nós temos que viver no agora. Porque é agora. Nós hoje estamos a colher aquilo que semeamos lá atrás. Bom ou menos bom, estamos a colher. Fomos nós que semeamos, não foi o outro. Nós temos livre-arbítrio. Hoje, compete-nos semear, para logo mais nós podemos colher. Ora, e como dizíamos há pouco, depende daquilo que nós, da força que nós alimentarmos. Se aquela que nos faz crescer ou se aquela que nos faz estagnar. Todos somos espíritos em processo de crescimento e ao aceitarmos que somos imperfeitos, também aceitaremos e compreenderemos melhor os outros, sendo mais tolerantes em relação às suas faltas, o que vai permitir não entrarmos em conflito no relacionamento interpessoal no dia-a-dia. E frequentemente nós achamos que é sempre o outro que começa, é sempre o outro que desencadeia o problema, é sempre o outro que destabiliza. Quando depois vamos a refletir com um pouco de mais calma, depois temos soltado o leão, ou a leoa, não é? Vamos ver que afinal não era bem assim. Que nós muitas vezes é que somos, que estamos a contribuir para que a situação descambe. Ora, se não tivermos essa percepção, não é? Entraremos em conflito connosco e com os demais. Então,
continua no livro. Procura a vida reta, sem agredir os que ainda não salientam virtudes, sem a algazarra da vaidade e sem a prepotência do orgulho. Ele não é meigo com as palavras. Quem deseja mostrar aos outros o que é, aquilo que está conquistando de bom, ainda não se cientificou das leis de comportamento, porque quem prega a própria conquista, na realidade, duvida dela. Bom, é uma bufetada daquelas de luva branca que, enfim, ou seja, não devemos andar a badalar por aí com uma campainha a dizer que já somos diferentes, que já somos melhores, ou até porque o vizinho diz, tu já estás diferente, estás melhor, porque logo mais nós não estamos assim tão melhores e logo mais somos postos à prova e caímos redondamente. Então, a nossa postura fala por si própria. Se de facto nós já estivermos diferentes, as pessoas vão notar. Não precisam de mencionar, muito menos nós, não é? Porque, como diz naquele livrinho maravilhoso que é Os Minutos de Sabedoria, que traz umas lições pequeninas, mas estrondosas, maravilhosas mesmo, que nos faz pensar, que é Os Minutos de Sabedoria. Lá diz, quem é humilde não sabe que o é. Portanto, não vamos andar a pregoar a nossa humildade, a nossa mudança. Se o estamos a fazer, como diz ali, quem prega a própria conquista, na realidade, duvida dela. Portanto, nós temos necessidade de apregoar isso para nos convencermos que estamos melhores, mas nós não estamos melhores. Que se estivéssemos, não precisávamos. A quem já alcançou a graça do perdão, olha aqui um outro exemplo, basta viver perdoando, sem pensar em anunciar isso, porque a natureza se encarrega do reconhecimento. E Deus sabe ler em silêncio o que cada um está fazendo na vida. A mentira que forjamos sobre nossas falsas virtudes deixa-nos um saldo de inquietação, frustrando o nosso comportamento. Jesus já dizia que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E o autor continua. Vamos levar com este autor até o final. Nas linhas da iniciação cristã, somente quem não compreende são os cegos e surdos de entendimento. Não violentes o teu companheiro impondo a ele tuas ideias. Algo que nós também não fazemos, pois não? Nenhum de nós. Só de vez em quando. Só assim, de vez em quando. O exemplo é a escola suave que modela a fraternidade de acordo com a criatura e o silêncio agrada a todos quando é aproveitado com amor. Porque a agressividade nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração. Ser benevolente e manso, cordial e prestativo, que vestirás a roupagem da paz, distribuída pelas leis de Deus que palpitam no coração do universo. Então, o ideal, conforme temos vindo a falar, é realmente termos a atenção voltada para nós mesmos. Porque a solução encontra-se dentro de cada um de nós. Quanto às atitudes daqueles que nos rodeiam, que também não são sempre as melhores, mas nossas também, apenas nos servem de espelho para nós não as repetirmos. E só cabe a Deus julgar, não a nós. Quando ouvimos lições imortais, sulcadas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso que parte de nós é a recusa, e nem sempre prestamos a atenção que corresponda às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós, pelas vias das reações naturais, e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos à educação verdadeira.
àquela em que o mestre interno começa a nos instruir, usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas. Então nós ainda precisamos de aprender com a dor, porque, e eles dizem-nos que a alma endurecida precisa de sofrer para aprender. Quando nós não damos ouvidos aos conselhos dos amigos da vida maior que nos trazem, não é? Acabamos por sofrer. E só então é que vamos aprender por amor. Então, está muito quente? Digas mais um bocadinho, por favor. É só para eu pensar que não é da palestra, que é mesmo do calor, da temperatura daqui. Então, é necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque se faltar o entendimento profundo das leis de amor e justiça, caímos nos caminhos do egoísmo de somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das nossas qualidades. Elas devem nascer juntas com o desprendimento nos corredores dos sentimentos. Então, o Cristo abre-nos os braços e indica-nos 2 caminhos da vida para que nós possamos entrar no reino da felicidade. É preciso aprender a ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Este é o caminho que Jesus nos convida. Trabalha dentro de ti, mesmo com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse desta água, reparte-a com os sedentos que aparecem em teu caminho. A água do conhecimento é divina, e quanto mais a damos, mais a temos para distribuir. Mais sentimos a riqueza espiritual a nos acompanhar pelas vias dos sentimentos, a desaguar mais no mar do coração. Ganha o teu tempo servindo e não exigindo, amando e não pedindo amor, trabalhando e não explorando o trabalho alheio, abençoando e não pedindo bênçãos, sem que haja o teu esforço na aquisição da tua paz. Determina as tuas diretrizes nas diretrizes do Cristo e conserta em ti próprio, sem exigir que os teus irmãos façam o mesmo. De todo o bem que fizeres, receberás a maior parte. Somos os primeiros a receber. Lembra-te disso e nunca farás barulho com a melhora da tua conduta. Pensei que já tinha passado esta parte e ele volta aqui a dar à chega. Cortando tuas arestas internas, o exterior mostrar-te-á novo dia. É difícil fazermos este percurso,